106 Guild Wars Capítulo 316 Experiência Agrícola. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Eva lançou seu controle para fora, examinando por toda parte. Ela não era como Draco, que tinha olhos divinos semelhantes a trapaças, que podiam ver quase tudo dentro de um determinado nível. Na verdade, se ela fosse uma jogadora comum, ela teria que atravessar cuidadosamente a zona da área enquanto procurava pelos inimigos. Mas com seu controle, ela identificou facilmente cerca de 12 monstros de rank 2 dentro do alcance. Cada um deles estava sozinho, já que monstros de postos mais altos tendiam a ser criaturas solitárias, a menos que vivessem com seus companheiros. Situações como pomar e outros enfeites seriam impossíveis se não fossem artificialmente criadas dessa forma. Como as zonas de campo eram ocorrências naturais, era obviamente improvável que tal situação ocorresse normalmente. Caso em questão, o cenário atual. Eva virou-se para as outras senhoras e olhou-as seriamente. Vamos limpar esta zona de área para nos fortalecermos. Depois disso, construirei um departamento da organização quando terminarmos. Os monstros nesta zona são menos numerosos do que aqueles que encontramos nas planícies do Colosso, mas são muito mais fortes. Eles estão todos um rank acima de nós. Os outros três tornaram-se solenes. Roma e Ikari eram geralmente novos no mundo, mas o tempo que passaram com Draco permitiu-lhes aprender o padrão de combate do mundo, e o tempo recente com Eva reforçou isso. Quanto a Zayn, ela era preguiçosa, mas não ignorante. Na verdade, além de Eva, talvez ela fosse a pessoa que melhor entendia a tarefa infernal que estavam prestes a empreender. Os três trocaram um olhar e acenaram para Eva. Genos, irmã mais velha. Eva sorriu e os conduziu em direção ao melhor alvo para eles começarem, um especialista Aquabear de rank 2. Mesmo que um monstro como esse fosse mais inteligente, ele só tinha habilidades físicas, o que tornaria a batalha mais controlável. Eva não tinha delírios de grandeza. Se ela tivesse uma classe divina como Draco, esqueça de estar com as três belezas, só ela poderia solar esta zona. As classes divinas foram quebradas assim. No entanto, ela atualmente tinha uma classe rara, a Shadow Assassin. Suas estatísticas totais estavam um pouco acima das estatísticas iniciais de apenas uma categoria em uma classe divina. Ikari era totalmente defensivo e baseado em suporte. Na verdade, foi a presença dela que deu a Eva coragem para arriscar tal briga. Roma era um causador de danos à distância e controlador de multidões, bem como um tipo de invocador. Contanto que houvesse tempo e energia mundana suficientes, o céu era o seu limite. Zayn também era uma causadora de danos à distância, apesar de seus delírios de grandeza. Sua produção de dano não era alta devido ao seu nível relativo, mas sua versatilidade e velocidade como lutadora de longo alcance eram as melhores. E havia a própria Eva, que era uma lutadora de longo alcance e corpo a corpo simultaneamente. É claro que, com seu equipamento, ela lidaria com lutas corpo a corpo. Ela estaria tancando em geral e causando dano lateral. Eva entendeu que Ikari deveria ser o tanque. Não brinque, os dragões brancos eram as espécies dracônicas mais difíceis de matar no universo. Se Ikari assumisse sua verdadeira forma, ela poderia tancar um exército. Mas nem Draco nem Eva se sentiam confortáveis em deixar Ikari assumir essa tarefa quando eles próprios eram habilidosos o suficiente para fazê-lo. Como tal, ela foi transformada em uma curadora e suporte de longo alcance, o que era melhor. Com seus planos de batalha traçados, Eva e companhia invadiram o território do Aquabear. A fera estava atualmente roendo alguns ossos do que parecia ser um peixe grande. Nome: Aquabear, monstro de classificação especialista nível 76 HP, 800.000 alvéolos. Seus olhos brilharam e ele jogou fora o brinquedo. Carne fresquinha direto da fábrica. Como o Aquabear poderia invejar essas mulheres se elas queriam tanto encher seu estômago? Sem qualquer prelúdio, Eva usou Short Blink para aparecer atrás do Aquabear. Em seguida, ela o acorrentou com Shadow Tendrils. Shadow Tendrils, habilidade ativa efeito, invoca gavinhas sombrias para prender, perfurar ou assediar um alvo inimigo. Gavinhas duram enquanto você tiver mana para queimar e consumir 10 de mana por segundo. Tempo de espera: 7 minutos. Enquanto estava preso, o Aquabear rugiu e começou a resistir.
Eva sentiu sua mana chegar ao fundo rapidamente. Feitiços como esse durariam enquanto você tivesse mana, e quanto mais forte a resistência do seu inimigo, mais mana ele drenaria por segundo. Eva atacou primeiro com a Chornoblade em um ponto forte, ativando a habilidade passiva Limit Cleanse que reduziu a defesa geral em 30%. Ela precisava disso para anular o aumento de defesa de 30% que o Aqua Bear recebeu da supressão de classificação. Afinal, era um monstro corpo a corpo que tinha baixa velocidade, mas incrível defesa física e ataque. Se a supressão de classificação fosse adicionada, ela teria dificuldade em retirá-la. Eva então adicionou sua Voidblade à mistura, atingindo os tendões do Aqua Bear, que era um ponto fraco. Isso induziu um acerto crítico natural graças à habilidade passiva Shadow Kill. Como ela queria terminar esta batalha da melhor maneira possível, ela também utilizou sua energia luminosa de sua linhagem. Ele drenou uma pequena quantidade de BP para revestir sua espada com energia luminosa afiada graças ao seu treinamento. Normalmente, isso adicionaria apenas uma pequena quantidade de dano, mas desta vez foi bastante, graças ao aumento de 500% do Lightfire e 300% do Eye of Aven. Menos 15.000. O que, esperando uma quantia maior. E, claramente superestimando o poder de um jogador de rank 1 e subestimando a diferença de rank. Eva tinha uma classe normal, com seu atributo mais alto sendo apenas destreza, que tinha 89 pontos. Isso tornou sua velocidade divina, mas ela só tinha 12 pontos em força. Então como seu dano corpo a corpo poderia ser tanto? Não só isso, mas também houve supressão de nível que reduziu suas estatísticas já em dificuldades em 25% devido à diferença de nível. Depois, houve a redução de 30% no dano de um inimigo de rank 1 para um de rank 2. O que significa que depois de seu dano base 500% mais 300% terem sido adicionados, esse número final foi reduzido em 30%. Felizmente, ela negou o aumento de 30% na defesa com sua habilidade passiva Limit Cleanse, ou esse dano teria sido reduzido em mais 30%. Depois havia o maior culpado, que era a defesa natural do Aqua Bear. Tudo isso misturado para fazer com que o belo e oportuno golpe de Eva parecesse um peido. Ei, ao assistir Draco massacrando ondas de monstros de rank 2 como se fossem ervas daninhas, os monstros de rank 2 pareciam meio fracos, não é? Qual foi o grande alarido sobre eles se Draco os matou como cães? A resposta foi provada aqui. Sem a energia da luz de sua linhagem, que foi aumentada em 800% graças aos dois itens, Eva poderia nem ter causado 1500 de dano após todos os cálculos. Sozinha, era claramente impossível para Eva matar tal monstro. Mesmo com sua grande habilidade, ela só poderia garantir sua vida enquanto escapava, mas matar o monstro de rank 2 era impossível. Mas Eva estava sozinha. Neste momento, Roma levantou as mãos enquanto seus olhos brilhavam verdes e seu cabelo imitava a medusa, tornando-se como uma trama de cobras. Com um canto curto e uma onda de energia, mãos explodiram pela terra. Os Suítes-Slaves chegaram e entraram no campo de batalha no momento em que foram gerados. Enquanto eles corriam para ajudar Eva compartilhando agressividade, Roma também usou mãos necróticas para amarrar o urso Aqua. Ela encadeou isso com Evil Curse, que deu ao monstro rank 2 um status menor com Fusei por um minuto. Depois de usar suas habilidades de lançamento rápido, ela começou a cantar, preparando um feitiço mais poderoso. Zayn não estava ocioso. Seus olhos brilharam quando ela usou sua habilidade passiva Ilusão para tentar puxar o Aqua Bear para uma falsa miragem. O monstro de rank 2 desacelerou sua luta e relaxou por alguns segundos em perplexidade. Ao mesmo tempo, Zayn jogou muitas facas em direção ao monstro, que ela então controlou com sua mente para formar uma macro-lâmina que rasgou sua pele brutalmente. Ikari lançou a bênção da luz branca nas bruxas escravas e em Eva também, dobrando seu dano e defesa. Ela teria que fazer isso rapidamente ao longo de um minuto ou mais enquanto ela fortalecia cada pessoa individualmente. Não havia como evitar, ela não tinha o poder para fazer isso antes. Agora, porém, ela os estava aprimorando em lotes de 10 por segundo, o que era uma grande conquista. Ficou claro que as três belezas estavam tendo um desempenho muito melhor do que antes, e isso não tinha nada a ver apenas com o aumento dos níveis. A principal razão foi que antes de partir, Eva já havia realocado suas estatísticas. Isso teve um grande efeito em Roma e Ikari, e quase nenhum em Zayn.
já que suas estatísticas foram controladas por Eva desde o início. O aumento da habilidade de design foi devido ao seu nível aumentado. Agora, suas planilhas de estatísticas são assim: nome, Roma, servo místico rank 1 nível, 36 ESP, 84% força do NPC, 10 dias do NPC, 10 fim do NPC, 10 int. NPC, 150 primavera do NPC, 50 chá do NPC, 10 sorte do NPC, 10 habilidades ativas, mãos necróticas, maldição maligna, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra. Habilidades passivas, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão. Nome, Ikari, dragãozinho rank 1 nível, 46 ESP, 31% força do NPC, 100 dias do NPC, 100 fim do NPC, 100 int. NPC, 100 NPC primavera, 330 chá do NPC, 100 sorte do NPC, 100 habilidades ativas, cura com luz branca, barreira branca, bênção de luz branca. Habilidades passivas, produção de éter, Dragobond. Nome, Zayn, Diabo Real rank 1 nível, 20 ESP, 60% força do NPC, 10 dias do NPC, 10 fim do NPC, 10 int. NPC, 100 NPC primavera, 10 chá do NPC, 15 sorte do NPC, 10 habilidades ativas, Min Blast, Charm, Energia Drain, Happy Blink, Omega Blast. Habilidades passivas, sedução, telecinesia, psicometria, teleestesia, ilusão. Eva havia consertado completamente sua locação confusa. Os poucos pontos que os Roma tinham em áreas como força, destreza e resistência foram removidos e canalizados para inteligência. Isso elevou de 100, onde foi pré-realocação, para 150. O resto foi colocado no espírito, elevando de 35 para 50. Roma dependia diretamente da energia mundana como Ikari, então o espírito também era importante para ela. Ikari tinha pontos em inteligência, embora a eficácia de sua habilidade não dependesse disso de forma alguma. Ela também, surpreendentemente, tinha pontos em carisma que Eva então empurrou para Spirit. Na verdade, tudo foi empurrado para o Spirit, elevando as estatísticas a uma quantidade abominável. Já havia ultrapassado o limite atmosférico e estava subindo mais alto. Em termos de estatísticas, Ikari seria o dragão branco mais perfeito que existe em seu nível. Até mesmo sua mãe pode ter tido uma alocação de estatísticas extremamente ruim, já que era totalmente aleatório para NPCs. Zayn não tinha estatísticas livres, então Eva apenas colocou seus excelentes 15 pontos em inteligência e carisma, elevando inteligência para 100 e carisma para 15, de 90 e 10, respectivamente. É claro que os 15 pontos não atribuídos a Ikari e Roma também foram atribuídos, levando ao cenário atual. Infelizmente, a realocação de estatísticas não permitiu que alguém puxasse uma categoria de estatísticas até que eu caísse abaixo do valor base. Portanto, para Zayn e Roma, nenhuma estatística poderia ficar abaixo de 10 e para Ikari, nenhuma estatística poderia ficar abaixo de 100. Imagine se Ikari pudesse drenar seus outros campos e infundi-los no espírito. Esqueça uma zona de área, Ikari poderia ser capaz de extrair energia mundial de uma zona do continente. Na verdade, ela pode até ser capaz de converter manualmente outras energias no que ela precisa para seus feitiços, também sendo capaz de converter energia etérica em energia divina. Quando essas mulheres acrescentaram suas próprias partes à batalha, esta rapidamente se tornou uma opressão unilateral. Mesmo com a enorme supressão de nível e classificação que empurrou para os três, pouco poderia fazer para reprimir o quão quebrados eles estavam como combatentes. O Aquabear de repente percebeu que estava atrasado. Um velhote como esse claramente não estava acostumado com a nova era, onde as mulheres não eram mais donzelas em perigo, mas monstros poderosos que bebiam sangue para viver. Guild Wars capítulo 317, Experiência Agrícola 2. Os Witchslavers riram descontroladamente e mergulharam os punhos no corpo do Aquabear. Em termos de dano, isso certamente causou uma quantidade respeitável, mas não o suficiente para tirar mais de 5% de sua saúde. No entanto, o Aquabear tremeu e uivou de medo, tentando com todas as suas forças quebrar a ligação das mãos necróticas, bem como de ilusão. Quanto aos Shadow Tendrils,
Eles já haviam sido dissipados há muito tempo quando a mana de Rivetingnicht chegou ao fundo do poço. Roma estava ocupada lançando seu próximo feitiço, então não conseguiu parar para conter o urso. Zayn fez uma careta pesada, enquanto gerenciava manualmente a ilusão enquanto realizava várias tarefas. O medo e a raiva do monstro de Rank 2 atingiram diretamente sua mente enquanto fazia tudo o que podia para destruir sua ilusão e escapar. Não se podia culpar isso, já que a vitalidade do monstro estava sendo minada a cada segundo. Sua barra de HP era como um contador que trocava números, caía rapidamente. Ele perdia quase 5% de seu HP por minuto, e esse número aumentava à medida que mais Suitslavers chegavam para se juntar ao banquete. Quando seu HP atingiu 25%, ele finalmente se libertou da ilusão de Zayn, fazendo-o empalidecer enquanto um traço de sangue vazava de seu nariz. Ela ainda tinha o controle de suas lâminas telecinéticas, que usou para tentar prender o monstro no chão. O urso rugiu, sacudindo todos os escravos bruxos que estavam festejando alegremente. Em seguida, atacou Eva perversamente, na esperança de arrancá-la ao meio. Aliás, Eva não se atreveu a recebê-lo. Devido à supressão de Rank, sua própria defesa foi reduzida em 30% e todo o dano recebido do monstro foi aumentado em 30%. Como uma classe assassina, seu HP já estava baixo e sua defesa estava apenas um pouco acima da média. Como ela poderia lidar com isso? Mas o que Eva tinha era evasão. A habilidade passiva de seu anel abissal fazia com que todos os ataques contra ela tivessem uma chance padrão de 30% de errar, independentemente da fonte, e sua evasão foi grandemente aumentada por suas habilidades, bem como por seu conjunto de equipamentos. Sem mencionar que sua destreza estava quase em 100 pontos. Querer bater nela era tão difícil quanto esperar que o universo parasse de abrigar Draco para alcançar seus próprios objetivos. Sua forma ficou borrada como uma sombra, e os golpes rápidos do Aquabear por pouco a erraram todas as vezes. Enquanto Eva continuava a tancar o monstro, os Suitslavers mais uma vez correram para roubar o agro de Eva. Neste momento, uma luz astuta brilhou nos olhos do Aquabear enquanto ele usava uma de suas 3 habilidades. Pulso de água. Water Pulse, habilidade ativa efeito, envia uma onda de choque de água em alta pressão que repele todos os inimigos em um raio de 100 metros, causando 25% de dano de água. Tempo de espera, 50 segundos. Esta onda irrompeu repentinamente quando o urso rugiu e ergueu as patas dianteiras para o céu, derrubando-as com uma força incomparável. A água irrompeu magicamente de seu corpo e levou todos os agressores ao seu alcance. Ikari rapidamente lançou Barrier sobre Zayn e então ficou na frente de Roma, já que ela estava no meio de um elenco. Seus escravos bruxos deveriam ter assumido essa tarefa, mas eles avançaram para o ataque e foram todos surpreendidos. A barreira branca reduziu o dano recebido em 50% e restaurou 20% do dano total como HP. Então, quando a onda atingiu Zayn, ela não foi jogada para trás, mas seu rosto ficou um pouco mais pálido enquanto ela engasgava. Menos 12.000. Mais 4.800. Isso significava que a habilidade causava 24.000 de dano no total, o que era uma quantia absurda. Por favor, não compare o dano de saída que Eva e companhia são capazes de causar. Foi graças às suas habilidades de trapaça, bem como aos itens. Não se deve esquecer que, no rank 1, o jogador médio teria entre 5.000 e 20.000 HP, sendo os tanques os mais avançados. Ikari e o Cavaleiro das Trevas tinham 100.000 HP porque eram dragões. Ikari era um dragão branco e o Cavaleiro das Trevas era um dragão de metal, ambas subespécies defensivas supremas. Mesmo Draco não tinha 100.000 HP, apenas cerca de 55.000 no total. Então, se o urso de rank 2 tivesse alcançado seu objetivo, uma classe de longo alcance como Zayn, que literalmente não tinha armadura, teria morrido diretamente. Felizmente, Ikari realizou sua tarefa. No entanto, as 3 senhoras não podiam deixar de desejar que Draco fizesse para elas armaduras especializadas que combinassem com suas personalidades. Draco nunca se incomodou antes porque no fundo de sua mente, eles certamente estariam ocupados criando os filhos. Como ele poderia saber que essas 4 belezas dele iriam intimidar monstros? Como ele poderia ter previsto que a combinação deles seria tão OP que até o próprio Draco, mesmo que ele se juntasse a Kyongki e Clarente, provavelmente perderia. Ele estava vestido com o melhor equipamento,
sua armadura sendo até mesmo uma parte de seu corpo que poderia evoluir, possuindo itens divinos, uma espada lendária e um arco lendário, além de uma classe divina. As mulheres tinham níveis incompatíveis, coordenação e química de nível básico, roupas comuns como armaduras e nenhuma arma para aprimorar ou concentrar seus ataques. Mesmo Eva ainda não tinha sua própria classe divina. Era exatamente por isso que Eva estava fazendo isso. Ela mal podia esperar para ver a expressão no rosto dele quando eles destruíssem uma zona de área inteira por conta própria. Haveria orgulho, perplexidade, aceitação amarga e constrangimento. Roma conseguiu continuar seu elenco graças à interceptação oportuna de Ikari, e o dano causado a ela foi de apenas 3.000. Mesmo com a supressão de nível e classificação, mesmo com Ikari estando em sua forma humana, o que reduziu a defesa em 90%, mesmo com ela não usando nenhuma habilidade defensiva, mas seu corpo cru, ela não poderia lidar com muita coisa. O que foi ainda pior foi que Ikari enviou uma cura em massa enviando os pão de cura de luz branca em Zayn, Roma e Eva, bem como em outros 7 escravos bruxos que mais sofreram. Como era de se esperar, Eva evitou o ataque. Sua evasão era simplesmente muito alta, a menos que alguém usasse um feitiço de nível zona de área, seria difícil acertá-la. Mas com a chance absoluta de 30% do anel abissal, até isso seria duvidoso. Essa habilidade de pulso de água era uma Oi que lavava tudo, então deveria ter sido impossível escapar sem algo como um piscar de olhos, e Eva estava em tempo de espera. Em tal situação, nenhuma quantidade de mais 25% de evasão iria salvá-lo. O que funcionou aqui foi o anel abissal, e ele se manifestou tornando a forma de Eva semelhante à de um fantasma, deixando a água passar por ela de forma inofensiva. Não poderia ser que se esperasse que ela realmente se esquivasse fisicamente com a ajuda do anel, certo? O anel deveria agarrá-la pelo pescoço e puxá-la para longe, presumindo que fosse um ataque em toda a zona de área. O que foi ainda pior foi que Eva equipou cruelmente o Thunderbolt. Sua habilidade passiva resistiu automaticamente a 40% do dano recebido enquanto refletia 10% dele de volta para o atacante. Foi realmente uma coisa útil, especialmente se for dada a um tanque. No entanto, o que Eva confiou aqui foi o reflexo de 10% do dano na forma de dano elétrico. Precisava ser explicado como o dano de iluminação causava quantidades exponenciais de dano aos monstros aquáticos. Foi exatamente por isso que ela resgatou o item em primeiro lugar. O Aquabar uivou de dor ao ser chocado, recebendo 2.400 danos causados por raios na superfície, mas isso foi ampliado para 7.200. Era por isso que classes com habilidades e feitiços baseados em raios eram raras como o inferno. Os eletromantes podiam exibir um poder chocante ao lidar com inimigos à base de água, o suficiente para torná-los difíceis de obter. Não só isso, mas os feitiços relâmpagos também tinham uma habilidade de atordoamento padrão, não importando o receptor. Então o Aquabear ficou paralisado temporariamente. Como as 4 belezas poderiam deixar essa chance passar? Os olhos de Zayn brilharam com ódio e raiva. Se ela não tivesse dado Loki para Ikari, seu filho também poderia ter sofrido danos. Mesmo que isso pouco prejudicasse o monstrinho, ela, como mãe, não suportava a ideia. Como tal, ela não conteve nada e usou uma ilusão totalmente poderosa. Esta ilusão não foi feita apenas para enganar, mas para prejudicar. Em outras palavras, Zayn entrou em uma batalha mental com o Aquabear. O que foi ainda mais louco foi que, ao mesmo tempo, ela canalizou sua telecinese e usou sua tempestade de facas para rasgar em pedaços as áreas tenras e sagradas do urso, fazendo-o uivar de angústia. Roma finalmente terminou seu elenco e um grande tigre dente de sabre feito de energia esverdeada apareceu diante dela, rugindo majestosamente antes de atacar o Aquabear e começar a adicionar seus 2 centavos. Roma então exibiu uma expressão cruel, pois estava igualmente enfurecida com a ousadia deste Aquabear. Em vez de sacrificar alegremente sua vida para se tornar uma experiência para eles, ousou tentar prejudicar seu filho. A personalidade de Roma mudou sempre que ela canalizou as artes místicas. Afinal, esse campo de magia foi feito para velhas bruxas malvadas que viviam em pântanos e comiam bebês para viver. Mesmo que sua raça especial de ciganos fosse uma exceção, ela sempre se tornaria insensível e perversa ao usar sua magia. Ela também tinha habilidade passiva de ilusão graças às suas artes místicas,
Então trabalhou junto com Zayn para adicionar outra camada a ela. Agora, a ilusão era 2 vezes mais forte, tornando impossível para este urso simplório resistir, apesar de seu posto mais elevado. Roma e Zayn fizeram isto no calor do momento, não tinham ideia de que a sua colaboração seria tão poderosa. Roma dificilmente usava ilusão porque sobrecarregava sua mente, mas seu status de inteligência era ainda maior do que o de Zayn atualmente, então como ela poderia falhar? Foi exatamente por isso que Eva os trouxe para lutar. Eles simplesmente não tinham a experiência que Draco e Eva tinham, então cometeram tantos erros de novato como esse, apesar de serem tão OP. Depois de mais algumas lutas como essa, eles se tornariam competentes. Não era algo que pudesse ser ignorado, nem todos tiveram o privilégio de pular anos de treinamento com benefícios de reencarnação. Quanto a Ikari, ela controlou os ataques e foi verificar as crianças para ver se estavam bem. Mesmo que Hila não recebesse nenhum dano, ainda assim Ikari se sentia desconfortável ao pensar que ela seria prejudicada. Felizmente, eles foram prudentes e fizeram os preparativos com antecedência. Com Ikari aqui, era impossível que as crianças fossem prejudicadas e estava completamente fora de questão deixá-las em outro lugar. Esses bebês que desafiam o céu, quem sabia se os deuses iriam se esgueirar para roubá-los? O enviado de Deus lhes disse claramente que os dois eram extremamente valiosos, e a pequena Hila estava especialmente na mira deles. Pelo menos quando em suas mãos, eles poderiam controlar a situação e os deuses teriam alguns escrúpulos graças ao seu comprometimento e existência de Draco. Com sua raiva queimando, Roma e Zayn atacaram horrivelmente o Aquabea. Ikari empalideceu e cobriu rapidamente os olhos das crianças, não as submetendo a essa visão horrível. Até mesmo os escravos bruxos ficaram atordoados, engolindo silenciosamente de medo. Mesmo quando o monstro morreu e deixou cair alguns saque, Roma e Zayn profanaram seu cadáver e o espalharam ao vento. Eva, que assistiu tudo isso, não pôde deixar de respirar fundo. Este urso realmente cortejou a morte ao tentar tal meio de prejudicá-los, condenando-se inevitavelmente à morte sem um cadáver completo. Enquanto Eva olhava para Zayn e Roma que ainda estavam arfando de ódio e raiva, ela suspirou. Draco não tinha planejado colecionar essas mulheres maravilhosas. O encontro delas com ele poderia ser considerado parte destino e parte sorte. Cada uma delas era uma mulher de destaque por direito próprio e, quando reunidas, tornavam-se racionais. Se eles subissem de nível, eles seriam capazes de abater monstros de nível 3 juntos no nível 2. Era extremamente provável. Pensando assim, Eva finalmente sentiu que suas ações agora poderiam não ser muito sábias. Se estas 3 mulheres ascendessem ao poder, o equilíbrio do mundo realmente sobreviveria. Guild Wars capítulo 318. Tentando subir de classe, os membros principais da Umbra se reuniram no rank 7 Guild Hall, desde o vice-mestre da guilda Sublime Noção até o mais novo membro, Nobre Escritor. Exatamente 19 deles estavam na área de espera do centro de treinamento. Curiosamente, o Lorde local ainda estava ausente. Segundo Cobra e Akainu, ele foi o primeiro do novo lote a receber o privilégio de compatibilidade genética, por isso estava a caminho do país central para coletar seu DNA. Quanto a Money Lover, ele ainda estava muito longe do rank 2. Mas do jeito que ele estava abusando de suas habilidades de classe, era provável que ele também estivesse pronto para subir de rank nos próximos 3 a 6 meses. Aliás, os membros da Umbra não puderam deixar de verificar suas páginas de status mais uma vez. O que eles viram fez seus lábios se contorcerem. Todos eles alcançaram o nível 50. A pessoa com menos experiência acumulada era o Nobloriter, que tinha o nível mais baixo do grupo. Mas mesmo a sua experiência acumulada foi de 23.098%. O que? Este foi um número louco. Isso significava que depois de abater todos os monstros de rank 1 dentro de uma zona de campo, bem como alguns monstros de rank 2 mais fracos, já que o dano final de Hina tinha sido tão alto graças ao seu título de Rainha da Morte, cada um deles ganhou 27.000% de experiência. A divisão da experiência foi definida para uma participação igual. Então isso significava que a quantidade total de experiência obtida foi de 513.000%. Isso foi mais do que o total que Draco ganhou ao abater 3 zonas de área cheias de monstros de rank 2 no rank 1. Claro, o ataque de Hina havia atacado uma zona do continente inteira, então não poderia ser comparado.
No entanto, a experiência que 1000 monstros de rank 1 deram não foi nada comparada à experiência obtida ao matar um monstro de rank 2 por alguém um rank abaixo deles. Em outras palavras, mais de 30% dessa enorme experiência total veio dos poucos monstros de rank 2 que foram mortos. Se Rina não compartilhasse essa experiência com os membros principais, ela poderia ter o suficiente para saltar para o rank 4 ou superior imediatamente. No entanto, a classe de Draco só lhe deu um ganho de 10% de experiência. Então, se fosse ele teria ganho apenas 51.300% de experiência depois de matar todos os monstros em um continente inteiro, bem como alguns monstros fracos do rank 2 enquanto estava no rank 1. Em essência, o que Rini e companhia fizeram foi equivalente a ele limpar apenas uma zona de área no tesouro de Deus do refinamento. Não se podia deixar de pensar, se não houvesse o tesouro de Deus do refinamento, Draco seria capaz de subir de nível. Aí provou mais uma vez sua insidiosidade. Ao reduzir seu ganho de experiência, isso forçou a progressão de Draco a se tornar igual ou até mais lenta que a dos jogadores normais. Se ele não confiasse em suas memórias para adquirir missões lucrativas, ele teria que lutar quase todas as horas para poder progredir um pouco. Verdadeiramente perverso. Sublime tossiu e falou alto. Todos nós atingimos o limite de nível. Agora, aloque seus pontos de estatísticas finais e então tentaremos os procedimentos de aumento de classe. Todos ficaram entusiasmados com a menção disso. Naturalmente, Draco e Eva não eram tão irresponsáveis a ponto de esconder essa informação de seus membros principais. Até os membros básicos da Umbra estavam cientes disso. O único problema foi o enorme custo. Esqueça as classes lendárias. Mesmo uma tentativa de classe épica custa 100.000 platina. Só porque Draco e Eva podiam gastar tal quantia não significava que todos os outros poderiam. Mesmo neste momento, Eva ficou desamparada com a tarefa de arrecadar fundos para seu próprio Clazup, de onde ela deveria conseguir 1 bilhão de platina. Ela não queria esperar Draco sair primeiro, ela queria subir de classe e surpreendê-lo. No entanto, ela não tinha atalhos em mente. Se Draco tivesse que confiar na sorte para ter uma chance, ela também confiaria, já que, afinal, eles tinham o mesmo conjunto de conhecimentos. Eva teria que depender do destino para lhe dar uma chance desta vez. Quanto a esses membros centrais, eram ricos em UPs. Caramba, mesmo o escritor nobre mais pobre tinha cerca de 800 UPs, o que equivalia a 800 ouro. Sublime teve quase 300.000 e o restante ficou nessa faixa. Mas agora, todos entenderam que as coisas seriam diferentes. Sublime explicou isso em sua próxima declaração. Já que planejamos fazer isso imediatamente para aumentar a reputação de nossa guilda e adquirir um prêmio, esperançosamente, a guilda naturalmente fornecerá os fundos para nossas tentativas. Em vez de citação, os membros principais da Umbra tornaram-se solenes. Isso não foi nenhuma surpresa, já que a guilda sofreria um grande impacto com isso. A Umbra estava atualmente nadando em fundos graças ao trabalho duro de Monet Louvier. Do total atual, 80% foi trazido por ele. Os últimos 20% foram compartilhados pela Vita City Stat e pela Rank 7 Shop. A maior parte deste dinheiro foi investida no desenvolvimento da cidade-estado, o que fez parte da sua grande ascensão no poder. Agora, porém, isso seria sufocado por essa escolha deles, e eles não tinham certeza de que era a escolha certa. Isso fez com que eles se sentissem sobrecarregados. Eles eram membros centrais, pessoas que estavam intrinsecamente ligadas à guilda, sendo a face dela também. Mesmo o recém-ingressado Nobloriter tinha grande carinho e respeito por esta guilda, não querendo trair sua confiança. Sublime Notion viu suas expressões e riu fofamente. O ar de líder a deixou quando ela se transformou naquela loli adorável e brincalhona que todos temiam. Ei, mas posso confiar em todos vocês, certo? Mesmo que investíssemos em vocês para tentar uma classe lendária, todos vocês poderiam passar na primeira tentativa, certo? Como membros principais da Umbra, nada menos será aceitável. Ou você gostaria que eu explicasse tal falha para Eva? Assim que ouviram suas palavras, todos começaram a suar frio e estremecer de medo. Pensando na aura fria e assassina de Rivetingnit que mostrava o quão demoníaca ela era, todos tremeram. Afinal, muitos foram disciplinados por ela. Não havia nada de sexual nisso, apenas tortura pura e brutal, como se tivessem tentado matar seus pais.
Nenhum deles tinha a intenção de passar por isso novamente. Vendo que ela os assustou a sério, Sublime deixou tudo terminar aqui. Ela estava muito disposta a intimidar estranhos a ponto de perderem suas almas, mas com seu próprio povo ela geralmente era extremamente tolerante. Sem mencionar que se Ava pegasse fazendo algo assim, ela iria despí-la e espancá-la sem piedade. Só de pensar no castigo que sua irmã lhe deu quando ela voltou da missão de mudança de classe fez Sublime também estremecer. Felizmente, tanto ela quanto o soldado desdobrado só precisavam subir de classificação, não de classe. Como tal, eles passariam com relativa facilidade e queriam ver como a experiência se traduziria. Certa vez, Eva lhes disse que, quando alcançassem a barreira, não deveriam se preocupar em acumular muita experiência. A conversão foi extremamente brutal e todo o seu trabalho duro se tornaria um peido. No entanto, com tanta experiência no estoque, até mesmo Sublime sentiu que deveria conseguir algo razoável ao subir de classificação. Como tal, todos passaram os últimos segundos alocando seus pontos de estatísticas finais antes de entrar nas várias salas privadas para tentar a sorte. Assim que entraram, eles ativaram o menu e viram a mesma lista de opções que Draco viu antes. Depois de selecionar a opção Class Up, uma ampla gama de opções foi apresentada a cada um deles. Além de Rina, que recebeu uma opção de classe divina graças ao Divine Flamezear, todos os outros só tiveram uma única opção lendária, 2 opções épicas e 10 opções semi-épicas. Todos naturalmente escolheram primeiro a classe lendária. Uma única tentativa custou 1 milhão de platina, então a guilda foi prejudicada por quase 17 milhões de platina de uma só vez. Mesmo com sua base sólida, foi um grande sucesso. Cerca de 60% dos fundos líquidos do Umbra foram perdidos imediatamente, por isso ficou claro que eles tinham que apresentar o seu melhor desempenho. Felizmente, suas classes lendárias não foram quebradas como as escolhas de Draco. A qualidade dessas classes era muito menor, apesar de estarem no mesmo nível, então a dificuldade delas também era menor. Quanto ao soldado sublime desdobrado, eles sorriram e optaram por subir de rank normalmente. A dificuldade de Sublime para seu primeiro aumento de classificação foi definida em 50%, enquanto o soldado implantado foi de 70%. Comparado a um jogador da classe comum que tinha um padrão de 100%, ficou claro que seus primeiros aumentos de classificação seriam tranquilos. Este foi o benefício de uma classe lendária obtida através de um pergaminho de mudança de classe. Essas classes obtidas através do Classing Up não teriam o mesmo benefício, pelo menos não seriam tão boas. Certamente seria melhor que qualquer outro, mas também seria pior que Sublime, Soldado Desdobrado e Amante do Dinheiro. Logo, todos desapareceram misteriosamente enquanto entravam em seus vários cenários especiais para subir de rank, classe. Ao contrário de Draco, que foi expulso quase instantaneamente, esses caras foram capazes de persistir. A única que restou foi Rina, que tinha uma expressão hesitante. Ela tinha a opção de uma classe divina, mas o preço era alto. Paragon of Fire, classe e classificação, divino chance de sucesso, 30% preço, 10 milhões de platina por tentativa 10 milhões por uma chance de 30% era muito arriscado. Rina sabia que suas chances eram altas apenas por causa de sua equipe, e não por suas próprias habilidades. Até a presença da equipe foi o gatilho para a aula, e não algo que ela mesma tivesse. Porém, se ela adquirisse essa classe, mesmo que o cajado fosse tirado dela um dia, ela ainda seria uma potência. Se ela escolhesse fazer isso, todos os fundos líquidos restantes do Umbra seriam consumidos. Se os outros falhassem, não poderiam tentar novamente por um período significativo de tempo. Sublime deixou a conta aberta porque entendia os membros principais. Nenhum deles era de fora, então isso era um sinal da confiança da guilda. Mas gastar tanto unilateralmente? Rina não tinha certeza. Se ela conseguisse, mesmo que os outros falhassem, eles ainda ficariam extremamente entusiasmados. Mesmo se ela falhasse, ninguém a culparia. No entanto, foi como gastar 40% das economias suadas de seus pais em um empreendimento comercial com altos riscos e alta recompensa. Mesmo que eles não culpassem você muito se falhasse, você ainda não queria trair a confiança deles. Eventualmente, Rina cerrou os dentes e decidiu tentar a classe divina. Na pior das hipóteses, ela falharia. Se isso acontecesse,
Ela retiraria muitas das coisas úteis que ganhou durante suas viagens para reembolsar a guilda. Como tal, Hina pagou os 10 milhões de platina. Ela também foi levada para uma terra desconhecida, uma dura prova de fogo e enxofre a aguardava. Se ela quisesse se tornar o Paragon ou Fifiri deste reino, ela teria que pagar um preço. Até mesmo Draco, apesar de ser uma entidade literal de destruição, foi brutalmente afastado de se tornar o modelo da destruição. Então, novamente, aquele sujeito teve que enfrentar a encarnação do Deus Supremo, então não havia nenhuma chance de sucesso de qualquer maneira. Hina enfrentaria a encarnação de Flaflame, o Deus do Fogo, que era muito mais fraco comparado a Kaelo. Se ela conseguiria vencer ou não, só o tempo diria. Neste momento, o salão de treinamento do Guild Hall estava em silêncio, aparentemente desprovido de qualquer presença humana. Em questão de poucas horas, uma forma borrada começou a se formar em uma das salas privadas, a primeira pessoa a retornar da tentativa. Não se podia ver a expressão deles, não permitindo adivinhar se eles tiveram sucesso ou falharam. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.